Isso será esclarecido no decorrer de nossa história. E aí, hoje a gente está aqui nos bastidores do musical Rock Santeiro. Vamos lá conversar, ver um pouquinho da direção, ver um pouquinho do espetáculo, ver um pouquinho do que vem e do que falam os atores? Vamos junto? Bom, Débora, primeiro, obrigada aqui por essa conversa, né? Débora, eu queria te perguntar, primeiro, como surgiu o convite, ou como foi esse encontro aí para fazer montar o musical sobre a obra Rock Santeiro, né, do Dias Gomes, e os desafios disso, porque eu acho que é um desafio enorme a gente pensar nesse Rock Santeiro que está no imaginário popular por causa da força que teve a novela, e há um desafio enorme, tamanha a importância da obra do Dias Gomes, então tem um monte de coisas aí, né? Né? Como que se deu aí essa... O convite veio pela produtora Branca Leone, através do Edinho, que é o dono da Branca Leone. Ele recebeu a proposta de uma atriz, que é a Lívia Camargo, que faz a Porcina, para ele produzir. E aí eles me convidaram para dirigir. Isso já há uns 3, 4 anos, porque tem todo um processo, né? A proposta, depois coloca nas leis, aí vai para a captação, enfim, até chegar de fato. Na época, eu falei, nossa, a novela... Mas eu sabia que ela já tinha vindo de uma... Era um texto teatral que tinha transformado em novela, tal. Aí li as duas. Li O Berço do Herói, que foi a primeira, que o Dias Gomes escreveu em 62, e depois Rock Santeiro, que veio depois da novela. Certo. Que ele aproveitou a novela e todo o sucesso e não sei o quê, e modificou algumas coisas. Ele não modifica muito, mas ele modifica algumas coisas que, na época que foi censurado, em 62, em 75, quando ele quis montar, depois a primeira novela que ele também tentou fazer na Globo, também foi censurada, que é a Beth Faria, que faria a Viúva Porcina. Quer dizer, eu fui estudando, fui lendo, e aí eu fui vendo que tinha um universo dentro da peça do Rock Santeiro que ela era tão bem escrita que não precisaria da novela existir para que o público pudesse gostar dessa história. Porque é extremamente criativa, ele pega um fato verídico, né, que aconteceu, que foi inclusive usado por outros autores, que é a história de um herói. Mas ele traz completamente para o Brasil e muda completamente tudo isso para poder falar da sociedade. Então ele faz uma bela crítica à sociedade, à religião, aos governos. Ele começa como uma comédia de costumes, aquela coisa, o morto está morto, mas não está morto, está vivo. E ele é fantástico nisso, né? Fantástico, e as falas vão se amarrando uma na outra, tem uma cadência muito bem escrita. Então, assim, não precisaria da novela. Mas também não é à toa que a novela tenha feito sucesso, né? Porque realmente é uma história muito bem feita. Lógico que a novela foi uma das novelas mais longas que a Globo tinha, até a época, tinha feito. Na guerra, não sabe, no primeiro pega pra capar, eu senti tanto. Mas tanto medo que eu abandonei a trincheira e saí correndo feito louco. Foi assim, então? Paulo, e nada do que disseram, viu? Ele se borrou todo. Então, da novela para o teatro, são duas linguagens completamente diferentes. Então, sem dúvida, tem a diferença que é da linguagem. A gente tem que começar essa história e terminar essa história no tempo que a gente tem. E eu fiz uma experiência com isso, porque antes de dirigir eu li muito, estudei muito Dias Gomes e pensei, eu vou fazer exatamente como se ele estivesse vivo e do meu lado uma peça que ele gostaria, porque ele deixa muitas indicações. Então, por exemplo, você vai aos musicais hoje, é um espetáculo extremamente rico, né, em cenografia, em tudo. O Dias Gomes, nessa peça, ele pede para que não seja. Ele pede para que o que é usado, tudo que é posto em cena seja usado. Isso está tudo nesse texto teatral dele, essas indicações? Está em outras. Ele vai dando essas indicações em outras literaturas que são direcionadas, sim, para quem vai trabalhar com a obra dele. Então, eu falei, vou fazer, porque se não for
um acerto, ele estava errado. Mas é tão bem escrito, ele tem tanta coerência no que ele diz, que era impossível aquilo dar errado. Então, eu acabei assinando a cenografia justamente porque se eu chamasse o cenógrafo ia falar, ah, não, isso eu não vou fazer. Lógico, o cenógrafo vem e ele quer dar um requinte para isso, sim, né? Então, eu usei apenas o necessário, o que a gente tem no palco é o necessário. Os atores, escolhi a dedo, porque esse texto precisa ser bem dito, bem falado, bem pensado, porque ele é cheio de nuances. Você está rindo e, ao mesmo tempo, o senhorzinho Malta para dar uma chamada no Roque Santeiro, e o Roque Santeiro questiona o senhorzinho Malta e você fala assim, não, mas ele tem razão. É fugir! É desertar! Pelo menos tem uma razão, tem um cabimento. Enquanto eu fugia, eu sabia porque que eu estava fugindo. Após que antes, eu nunca consegui entender porque que eu trabalhei arriscando a minha vida. Isso ele tem razão, coitado! Interessantíssimo. E além disso, além da questão cênica, vocês também trouxeram mais um elemento que eu acho que é bem interessante, que é a música, que quem assina é Zé Cabaleiro, né? Zé Cabaleiro. A trilha do Zé Cabaleiro, só que o Dias Gomes, quando ele escreveu, ele já escreveu em forma de musical, que era também lendo, ele era contra os musicais, ele não gostava, tinha aquela coisa do Brecht lá atrás, ele achava que os musicais no Brasil, eles eram feitos para a elite, né? Pensa que negócio bonito. Ai. Vamos, minha gente! Obrigatória leitura, só embaixo da alma. A história desse homem vai ser filme americano, igualzinho ao faroeste. Deve estrear para o ano. Então, no Roque Santeiro, ele coloca a música como ponto. Ele deixa umas 7 músicas dentro do texto. O Zé Cabaleiro veio, a gente trabalhando juntos, foi vendo que tinha alguns momentos que ainda cabia música. Aí o Zeca musicou as letras do Dias Gomes e ainda fez as outras, que são grandes brincadeiras, enfim, né? E aí deixa eu te perguntar mais uma coisa. A gente estava aqui antes ainda da gravação, comentando sobre a estátua do Roque Santeiro. Você me contou um pouquinho dessa escolha, né? E fala um pouquinho desse artista que produziu a estátua e dessa escolha dessa história que você me contou fora de cena aqui. Outra coisa que o Dias Gomes faz ele pede que a cenografia seja muito simples e que tenha o monumento a Roque Santeiro, que é a estátua, que sem dúvida é importante. Muita coisa na história gira em torno dessa estátua. A casa da Porcina, o puteiro, né, que é a da Matilde, e a igreja. Então são esses lugares. E aí eu fiquei pensando como que eu ia ocupar o palco já com uma estátua que ia ficar ali o tempo todo. Aí convidei um amigo que trabalha com esculturas, que é o Paulo Bordim, ator, músico, cantor, e ele topou a empreitada, e nós fizemos então uma escultura que é toda em cobre e que passeia pelo palco e não me ocupa a parte de cena, né? A parte central de cena, que é a parte mais E deve importante. ser leve, né? Em relação... Leve, então ela tem mobilidade, ela entra, sai. Fora que é uma releitura do real, que na verdade é uma metáfora do que a gente faz aqui, né, no palco. Que é uma releitura da nossa sociedade, do comportamento da sociedade, enfim, né? Então tudo acaba sendo uma releitura. Que legal. E mostra um pouquinho pra gente por aqui? Vamos, vamos dar uma... Como é que chama? Esse aqui é o Marco França, Toninho Giló, Luciana Carnieri. Tudo mastigando, tudo comendo, né? É isso que eles queriam ver a gente nos bastidores. Essa Matilde, essa, olha, vai falando. Tudo bem? Tudo jóia? Lívia Camargo faz a porcina. Sou a Lívia Camargo, faço a porcina. Olha. Oi, tudo bem? Eu sou Yael Pekarovitch, faço a Rosalie.
Rosalie. E eu sou a Gisele Ninon. Que desafio, né? Acho que já é um desafio por si só pelo espetáculo, né? Aí se for pensar na bagagem que tem, né, no imaginário do povo, do que já foi a novela, né? É muito forte, né? Para mim é muito forte, eu era pequeno, imagina para quem tem um pouco mais de idade. Eu falo com pessoas mais novas que nem assistiram a novela, né? Não eram nascidas. E tem já, né? Porque isso ficou presente, né? Na reprodução, na novela. Ficou demais, mesmo, né? Então o desafio por si só do texto, que já é um texto incrível, o rock, né? Ele tem uma função dentro desse texto que é se contrapor a tudo aquilo que está acontecendo. Ele não é nada daquilo que permaneceu na cidade, né? Parece que ele tem um deslocamento de tempo nele, né? O pessoal ficou igual, aqui acho que até se intensificou em algumas qualidades não positivas, e o rock foi para longe e volta e as coisas não andaram, né? Primeiro eu queria te perguntar, assim, quais são os desafios de trazer para o palco uma personagem como a Viva Porcina? Nossa, é verdade. Os desafios são alguns, assim. Em primeiro lugar, a Porcina ela é uma pessoa muito intensa, né? Não tem muita suavidade com a Porcina, né? Então, a primeira coisa que dá, assim, de medo é você construir uma personagem muito chapada, muito o tempo todo até um pouco forçada demais, sabe? Num único diapasão. Então, encontrar as nuances da Porcina foi um desafio muito bacana. Porque no decorrer dos ensaios, eu fui percebendo que ela é uma mulher muito verdadeira. Entendeu? Nos seus exageros. Então, essa complexidade, né, que apesar de ser super exagerada, é super verdadeira, é super humana, tem um ser humano assim pulsante lá dentro, foi delicioso de investigar. Eu acho que o maior desafio é fazer bem, né, o que o Dias Gomes escreveu. Porque eu acho que o maior medo mesmo era descolar do Lima Duarte. Não ia ter que valorizar a terra de alguém. Pode valorizar a minha, foi eu que pariu a ideia. Tô certo ou eu tô errado? Que é uma referência, deixou esse personagem, transformou ele num clássico. Então é difícil, dá um medo danado de fazer. Principalmente porque também a linguagem é diferente, né? Uma coisa é a linguagem da televisão, depois o teatro, e o musical é uma outra linguagem ainda. Então, e também tem que lidar com a expectativa das pessoas de quererem ver o Lima Duarte de novo. Então, acho que o maior desafio e o maior medo era esse mesmo, era descolar do Lima Duarte. E aí me aprofundar no texto. Claro que também fica muito fácil, porque como a gente tem a referência da novela, eu assisti, que eu tinha 15 anos já quando assisti, então tenho muito presente na minha cabeça, tem um trabalho que você é poupado, assim, né? Dessa coisa de mergulhar no universo do autor, mergulhar naquele universo socioeconômico e político daquela época. Então isso já tem um meio trabalho feito, né? Então aí eu pude me preocupar mais mesmo em mergulhar nas características que o Dias Gomes tinha dado para esse personagem. Entre Deus e o diabo, entre Deus e o diabo, entre Deus